De antemão aqui, dar os parabéns ao Fred pela carreira, pela festa hoje, por tudo aquilo que ele fez. Uma pessoa, quem conhece o Fred no dia a dia sabe, um cara, gente boa, um cara do bem. E o futebol precisa, né, infelizmente, ter mais Freds nesse sentido de um cara ser do bem, gente boa e ajudar muita gente que eu sei que ele ajudou, né? Ô Zé, só pegando um detalhe aí, nesse finalzinho da partida, as imagens fechadas ali, já no campo ainda, quando a bola ainda estava rolando no finalzinho ali, o Fred já emocionado e depois disso, desabando, fim de uma carreira ali, chegando à aposentadoria, num clube que ele tem uma história gigantesca, uma passagem gigantesca. O famoso, né, o coração, né? O coração total. Esse momento é um momento muito marcante para o jogador de futebol, né? A hora de parar. É muito marcante, mas assim, o duro, né, Luciano, é que por mais que o jogador se prepare para isso, é difícil. Porque às vezes tem jogadores que eles se preparam, o Fred mesmo já anunciou, né, que ia parar já há um bom tempo, então ele vem trabalhando isso na cabeça dele e tal, mas nós vimos hoje a emoção, né? A torcida pedindo ele ali... Mas foi perfeito o cenário, o roteiro foi perfeito. O roteiro perfeito, roteiro de filme, né? Você que trabalhou em televisão sabe que isso daí vai dar um filme fantástico e acho que as pessoas do Fluminense poderiam fazer, né? Aproveitar e fazer esse filme. Mas nós estávamos vendo o jogo lá na redação e o Fred aquece, né? Não aquece, todo mundo, a torcida, Fred, aí ele entra, se eu não me engano foi os 39 minutos, 38, 39 minutos, vai lá e faz o gol, quer dizer, realmente... Foi um prêmio, né? Um prêmio, um final de carreira fantástico. Eu acho que ele só vai entender realmente o que aconteceu, o que é, o significado de cada gol, cada clube por onde ele passou, seleção brasileira, acho que aos poucos. Porque aí vai ser o momento em que ele pega e ele relembra, né? Ele não está vivendo aquilo lá, porque quando é o seu dia a dia, você pensa no amanhã, pô, que eu vou fazer, amanhã tem treino, amanhã tem isso e aquilo. Quando você sabe que no dia seguinte você não vai mais treinar, que você não vai mais viver essa adrenalina do jogo, que você não vai mais ficar na expectativa se você vai jogar ou não, se a torcida vai pegar no seu pé ou não, e aí você fica mais calmo e você começa a dar importância e entender os feitos, né? Gols marcantes, final de carreira, o que ele poderia ter feito de diferente na carreira, né? Que alguma coisa... algumas opções você deixa de fazer, outras você fica, não, será que eu faço ou não faço? E aí você passa a refletir e entender a carreira que fez. Eu acho que o Fred fez uma carreira linda, com títulos importantes, com gols magníficos e, como eu falei, tem que dar os parabéns, não só pelo jogador, mas pela pessoa que é. Ô, Eugênio, falando um pouquinho a respeito da partida em si, basicamente quando a gente olha os dois elencos, ainda mais o Corinthians com essa formação hoje, do lado do Fluminense, a gente tem grandes nomes ali, né? Teve grandes nomes em campo, jogadas bonitas, gol do Cano, gol do Fred, Samuel Xavier fazendo uma boa jogada pela direita num dos gols ali, a gente tem Fábio no gol, tem Manuel na zaga, já era meio que esperado talvez, o jogo ainda mais no Maracanã, talvez essa derrota do Corinthians, né? Mas uma derrota tão elástica por 4-0? Ela foi se construindo, né? O Corinthians já teve esse jogo duríssimo contra o Boca no meio de semana, vai ter de novo agora, muitos desfalques, colocou a garotada, muitos jovens em campo. E o Fluminense, como o Zé Elias falou, ele teve a semana livre, então ele se preparou para esse jogo. Sim. É uma vantagem, está eliminado das competições internacionais, mas pensando em brasileiro, ele tem uma vantagem de poder treinar, descansar e treinar e concentrar. E foi o que o Fluminense fez. Mais uma vitória, veio uma sequência de vitórias. O Fluminense tinha vencido o Clássico com o Botafogo semana passada. Ele ganhou também Copa do Brasil, ganhou do Cruzeiro. E é um time que encontrou o seu padrão de jogo. É o time do toque de bola, muito toque de bola, valorizar essa posse de bola. Se possível no campo de ataque, se não for possível, se o time adversário subir a marcar. É o time do toque de bola, muito toque de bola, valorizar essa posse de bola. Se possível no campo de ataque, se não for possível, se o time adversário subir a marcação. É até bom para o Fluminense, porque no segundo tempo os gols foram assim, né? O Corinthians sobe para marcar o Fluminense lá na frente, o Fluminense consegue envolver com 3, 4 passes ali, acelera a partir do meio de campo e encontra uma defesa adversária mais espaçada. E o jogo foi sendo construído dessa forma, o Fluminense fez gols no primeiro tempo, os dois de bola aérea. Essa é uma questão, embora no primeiro tempo o Fluminense tenha tido mais posse de bola até do que teve no segundo, ele não criou tantas chances no chão. Ele conseguiu o primeiro gol, escanteio, Manuel, mais um gol do Manuel, está virando zagueiro artilheiro. Depois uma falta, ambas batidas pelo Arias, na cabeça do Cano, havia uma dúvida de se havia impedimento ou não, depois o VAR mostrou que não havia impedimento.
E aí, no segundo tempo, o Corinthians começou a colocar jogadores mais experientes, né? Então, entra Fábio Santos, entra Juliano, entra Mantuan, que não é tão experiente, mas já é um jogador do time titular. E o Corinthians sai um pouco mais para o jogo. No que sai, o Fluminense aproveita dessa transição em velocidade, faz seus 2 gols e constrói um placar que para ele é muito cômodo. É um time que está crescendo na competição com uma base sólida, porque ele sabe o que ele faz. Não é assim, por acaso deu Mas deu uma sorte. Surpreende você, Eugênio? Não surpreende. Não surpreende, o Fluminense... Primeiro porque eu acho que é um processo de amadurecimento do trabalho do Fernando Diniz, ele vai vendo o que ele... As ideias dele continuam lá, mas ele é menos teimoso em algumas situações. Porque apanhou bastante, hein? Assim, ao longo dos anos aí... Inteiro, desde que ele começou, porque ele faz o diferente. Sim. Quando você faz o diferente, você vai apanhar, porque as pessoas estão acostumadas com o que sempre é feito, não gostam da mudança. Mas ele está, dessa vez, mais experiente, mais rodado, e dando mais consistência. O problema do Fluminense, ao longo desse ano, é a irregularidade. Ele faz um jogo muito bom, no outro ele vai muito mal. Um jogo muito bom, no outro vai muito mal. Mas o Fluminense, antes, com o Diniz mesmo, não era mais ou menos assim? E aí os times do Diniz não sempre tiveram isso, por exemplo, o próprio São Paulo, aí a gente pegando outras passagens dele, que era uma inconstância, fazer um jogo, dava goleada, e depois no outro jogo levava uma goleada. O que ele está conseguindo agora é justamente ter uma regularidade maior. Tanto que eu digo, é a 3ª vitória consecutiva. Ele está conseguindo fazer o seu time mais equilibrado. Se vai ganhar alguma coisa, a gente não sabe, tem que esperar o tempo passar. Mas é um time que entrou no G4. Sabe? Momentaneamente, é isso mesmo. É isso. Corinthians coladinho ali, Corinthians em 3º e Fluminense em 4º. Tem muita coisa pela frente, tudo é momentâneo no campeonato, Assim. né? A não ser na última rodada, quando termina ainda fixo ali, né? Acabou o campeonato. Mas é um time que tem base e que está jogando bem e que normalmente controla o jogo. Ele controla o adversário. O adversário, quando surpreende o Fluminense, é na base do erro do Fluminense. Uma bola perdida, um passe errado, acelera no contra-ataque e pega a defesa aberta. Esse G4 aí, Zé, te surpreende aí com essas equipes que estão... Tem essa inconsistência, talvez, que a gente estava citando aqui, do próprio Corinthians, muitos desfalques e tudo mais, ali em 3º ainda, né? Claro que essa é a classificação momentânea, como você está vendo ali, muitas equipes ainda não jogaram nessa rodada. Mas aí você pode colocar, eu acho que Internacional, Atlético Paranaense. Eu acho que o Santos, a tendência do Santos é cair um pouquinho. O São Paulo também, não cair, mas permanecer nessa situação por conta da limitação do seu elenco, né? Tanto em número como também em qualidade. O Flamengo, eu acredito que se o Dorival acertar um pouco o time ali, porque ele está ainda procurando o time ideal, eu acho que o Flamengo pode subir um pouco mais na tabela pela qualidade dos seus jogadores, mas não me surpreende, não me surpreende. Palmeiras, o melhor time do campeonato, o melhor time do Brasil nesse momento, acho que o time mais competitivo, o time mais completo, o time mais maduro, vamos dizer assim, em termos de trabalho, até pelo tempo de trabalho do Abel e pelo conhecimento de seus jogadores. O Atlético Mineiro vem numa crescente, mas não é aquele Atlético que nos encantava tanto é que hoje, e já em alguns jogos, ele abre mão do jogo, né? Ele recua para jogar no contra-ataque, coisa que na época do Cuca já não era tão normal assim. E depois você tem Corinthians, que acho que agora vai ter uma queda natural, de novo, não tem elenco para jogar as 3 frentes, e agora está pagando por isso. Agora uma super dica para você que gostaria de ter o seu canal no YouTube. Conheça a YouTube sem aparecer. O passo a passo completo para você criar um canal de sucesso no YouTube. Você vai aprender sobre edição, narração, como encontrar vídeos, imagens e trilhas sonoras grátis e muito mais. O link estará na descrição deste vídeo.